Lift your hands up in Levanta suas thanksgiving. mãos para o Senhor. Let God know that you're glad for what He's already done. Deixe Deus saber que você é grato por aquilo que Ele já tem feito. Hallelujah. Somebody Aleluia. praise the Lord. Louve ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. We thank God Agradeça a Deus for what He's done, por tudo aquilo que Ele fez. for what you've done in our lives, Lord. Por tudo aquilo que você fez em nossas vidas, Pai. We were nobody, but you brought us out and made us somebody. Nós não éramos ninguém, mas você nos acolheu e nos fez alguém nessa vida. When we didn't have anything, you gave us something. Quando nós não tínhamos nada, você nos fez algo, você nos deu algo. When there was no way out, you showed us a way through. Quando não tínhamos saída, você nos mostrou a saída, Pai. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Now thank God for what He's about to do. Agora agradece a Deus por aquilo que Ele vai Come on, fazer. somebody praise the Lord Louva ao for what He's Senhor about to do. por aquilo que Ele vai fazer. God is in this place. Deus está aqui nesse lugar. And God didn't come empty-handed. E Deus não veio de mãos vazias. He came with what you need. Ele veio para suprir a tua necessidade. The Bible says He hears the prayers of His people. A Bíblia diz que Ele ouve a oração do seu povo. Come on, somebody praise the Lord. Louva ao Senhor nesse momento. Thank Him right now Oh, agradece a Ele agora mesmo. for what He's about to do. Agradece por aquilo que Ele vai fazer. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Glory Senhor. to God. Glória a Glory Deus. to God. Glória a Thank Deus. you, Jesus. Obrigado, Jesus. Magnify your name. Obrigado pelo teu nome. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Oh, glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Somebody shout to the Lord. Alguém dá um brado para o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Shake hands with somebody, greet somebody, and let them Aperta a know mão that de you love alguém que está them. perto de você, And you cumprimenta can be seated. ele, Praise diz the quanto Lord. você ama essa pessoa e vai tomando o teu assento. Louvado Hallelujah. seja o Senhor. We're so glad that you're here tonight. Estamos tão felizes porque você veio essa noite. I like to tell people when I'm in church, Eu gosto de dizer às pessoas quando estamos na igreja, church is better because you're here. a igreja é melhor quando você está aqui. And so turn to somebody tonight, if you would, and tell them church is better because you're here. Olha para alguém perto de você e diz assim, a igreja fica muito melhor quando você vem. Amen. Church is better because we're all here. A igreja fica melhor quando todos chegamos aqui. Amen. Amém. Praise the Lord. Amém. Louvado seja o Senhor. We're so thankful Somos muito gratos for the privilege of being here with you tonight. pelo privilégio de estarmos aqui com vocês hoje à noite. I don't understand much of the language yet, Eu não entendo muito do idioma ainda, but I could feel the Spirit of God mas eu posso perceber o Espírito se mover aqui and the presence of God. e a presença de Deus. And I love the way you guys express your love to one another, E eu towards acho- me and my family. Eu acho maravilhoso ver a forma, eu amo ver a forma como vocês expressam o amor uns pelos outros, como expressaram pela minha família aqui. Hallelujah. Aleluia. Thank you so much for allowing us to share with you just a few minutes tonight. Muito obrigado por permitir esse tempo onde podemos compartilhar com você alguns minutos nessa noite. So I have my wonderful, lovely wife, Leah, with me tonight. If you stand up, please. Eu tenho aqui a minha maravilhosa e amável esposa Lia, que está comigo aqui hoje à noite. Fica de pé, por favor. She is the mother of our three daughters, and we have the privilege of one of our daughters, our middle daughter, Nicole, being here tonight, if you'd stand up. And her husband, Gilson. Ela é a mãe das nossas 3 filhas e nós temos o privilégio de ter uma das nossas filhas, a nossa filha do meio, Nicole, com seu esposo Gilson, aqui hoje à noite conosco. And so we're thankful for them being here. Somos muito gratos a vocês por estarem aqui. And so we have 2 other daughters. One is named Christina, and the youngest one is named is Audrey. Nós temos outras 2 filhas. A mais velha se chama Cristina e a mais nova se chama Audrey. And so we're glad for
family that's involved in our ministry. Somos muito gratos em poder ter a nossa família envolvida no nosso ministério. It's a joy to see our children serving God. É uma alegria ver os nossos filhos servindo a Deus. And I don't want to forget to tell you that I have 3 grandsons. E eu não quero esquecer também de contar para você que eu já tenho 3 netinhos. Two 6-year-old boys, 2 garotos Twins. gêmeos de 6 anos de idade and they're a lot like me, e parecem muito comigo. super active and super curious. São super ativos e extremamente curiosos. And so then I have a almost 12-year-old grandson. E eu tenho também um neto que quase está com 12 anos de idade. He's a big guy. Ele é um cara grande. And right now he's in the stage where every time he comes over to the house, E agora mesmo ele está numa fase que toda vez que vem à nossa casa, he straightens himself up ele se estica assim, and he looks at me. ele olha para mim He said, "Grandpa, I think I'm taller than you." e ele diz para mim: vovô, eu acho que eu já estou mais alto do que você. So I stand up like this E eu me estico levantando assim and I said, "Not yet." e eu disse: ainda não. But they're a great joy to us, and we thank God for family. Mas é uma grande alegria para nós. Somos gratos how a many Deus of you know pela nossa family is família. important? Quantos de vocês sabem que a família é Amen. extremamente importante? Praise the Lord. Amém. Louvado seja Deus. Well, let me just tell you take just a moment to tell you where my wife and I grew up. Deixa eu contar só um pouquinho para você, um pouco da nossa história, eu e a minha esposa, de onde nós viemos. Our church background is a very traditional church. O nosso histórico cristão vem de uma igreja muito tradicional. And so we lived in that church and we're a part of that church for 20 years. E a gente viveu ali naquela igreja, participamos dessa igreja por 20 anos. And in that 20 years, we never saw one person receive salvation. E durante esses 20 anos a gente não viu uma pessoa sequer aceitar Jesus. Because they didn't give any opportunity for people to be saved in the services. Porque naquela igreja eles nem faziam os apelos para dar oportunidade às pessoas de serem salvas. We never saw one prayer answered in the church services. A gente nunca viu um culto onde uma oração foi respondida. Because they read their prayers out of a book. Porque todas as orações eram lidas de um livrinho. We didn't know God answered prayer. A gente nem sabia que Deus podia responder a oração. If we prayed, it was just a tradition. Se a gente orasse, era só uma tradição. And so we had lots of strict rules. Tínhamos muitas regras extremamente rígidas. Lots of things we had to do and lots of things we weren't supposed to do. Muitas coisas que nós devíamos fazer e outras coisas que éramos proibidos de fazer. Seemed like the side where we weren't supposed to do anything was a lot longer than the things we were allowed to do. E parece que o lado das coisas que eram proibidas, a lista era bem maior do que aquele que a gente podia fazer. And so being super curious, super active, as I was growing up, E eu, enquanto crescia, fui ficando super ativo, muito curioso. when I became a teenager, I left home. E quando eu me tornei um adolescente, eu cheguei a sair de casa. I told them I had better games to play. E eu disse para eles, eu vou em busca de melhores jogos para jogar. And so we were out there doing what we wanted to do, E aí a gente saiu para fazer aquilo que nós queríamos fazer. and somebody talked me into going to a meeting like you guys have here tonight. E alguém, num certo momento, me convidou para ir para um culto muito parecido com esse que vocês têm aqui hoje à noite. And I didn't want to go. E eu nem queria ir, I thought I knew what church was about. porque eu pensei que eu já sabia como era essa história de igreja. But we got into that church, Mas a gente foi visitar aquela igreja, into that meeting, and there were about as many people there as there are here tonight. e naquele culto, era uma igreja grande, tinha mais ou menos a mesma quantidade de gente que tem aqui hoje à noite. I was just thankful that I sat way in the back about right in that section over there. E eu fico grato de ter sentado lá atrás. Eu fiquei mais ou menos naquela seção ali,
And I don't know what that preacher preached, E eu nem sei o que o pregador pregou, but he reminded me of heaven mas aquela pregação me lembrava do céu, because he preached everlastingly. porque ele pregava para sempre. He preached it seemed like forever. A pregação parecia que ia até a eternidade. I thought Jesus was going to come back before he was finished. E eu fiquei pensando, eu acho que Jesus vai voltar antes dele And I terminar a couldn't wait to pregação. get out of there. E eu não vi a hora de sair dali. But at the end of that meeting, Mas no final daquele culto, suddenly that preacher said, de repente o pregador falou assim. he said, there's a man here tonight. Ele disse, olha, tem um homem aqui hoje à noite. You've had a severe sinus condition all your life. Sinus, here. Sinus, E yes. você tem uma condição severa de sinusite por toda a sua vida. Uma sinusite crônica. And that was the only thing that got my attention E foi a única coisa que chamou minha atenção. because I had suffered from that all my life. Porque eu tinha sofrido com essa sinusite crônica a vida toda. Summer and winter, didn't matter, cold, whether it was rainy or whether it was dry. Nem importava se era inverno ou verão, se estava chovendo ou se estava quente. Had some surgeries to try to get it corrected. Fiz algumas cirurgias para tentar acertar as coisas, Nothing helped. mas nada ajudava. And so, as he said that, I wondered if that was me. E enquanto ele falava, eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que sou eu? And so I began to check myself. E eu comecei a me examinar. And at the moment, I couldn't tell any difference. E no momento que eu não conseguia mais achar nenhuma diferença entre a descrição e eu, And I said, just as I thought, not me. e aí eu fiquei pensando, mas acho que não sou eu não. But after that night, I never had it anymore. Mas depois daquela noite, eu nunca tive mais nenhum problema. God supernaturally touched my life. Porque Deus, de maneira sobrenatural, tocou a minha vida. I've not had any problems with that since then. E desde aquela época, eu já não tenho mais nenhum problema de sinusite. I couldn't explain it to you. Eu nem consigo explicar para você. I was too busy trying to get out of that meeting. Eu estava muito ocupado tentando cair fora daquele culto. And so I didn't even try to figure out what happened. Eu nem consegui entender direito o que aconteceu. And the guy that took me to the meetings told me, I'll buy you some dinner tonight. E o rapaz que havia me convidado para ir para aquele culto, ele disse, deixa eu pagar um jantar para você hoje à noite. So we stopped at this restaurant to get something to eat. E aí depois do culto a gente deu uma parada no restaurante para pegar alguma coisa para comer. And two of my old friends that went to the same place as I did since I didn't go to church anymore. E alguns dos meus amigos antigos que frequentavam aquele mesmo lugar, aquele mesmo restaurante que eu costumava ir, já que eu não estava indo para a igreja mais, They came in and saw me and greeted me and said, "Hey, where have you been?" eles foram até a minha mesa, me viram, me cumprimentaram e disseram, ei, que bom te ver, você estava onde? Well, I wasn't about to tell them where I had been. E eu estava quase contando a eles aonde eu estava. Church on Saturday night. Um culto no sábado à noite. I thought in my mind it was bad enough to do church on Sunday morning, let alone Saturday night. Eu ficava pensando, meu Deus, já é ruim demais ter que ir para a igreja no domingo, imagina no sábado. So I tried to be real cool and real. I'm handling this. Eu estava tentando ser aquele cara bem maneiro, descolado, eu estou no controle. And I said, well, I'm just trying to do something different tonight. Just checked out some other things. E eu disse para eles, não, a gente foi optar por fazer umas coisas diferentes hoje à noite, conferir outras opções. But that guy that I was with, Mas o cara que estava comigo, que havia me convidado, he told everything. ele contou logo tudo. He said, boys, you should have been with Ele disse, us. rapaz, vocês deviam ter ido com a gente também. We saw people get healed. A gente foi para a igreja e a gente We viu saw gente people ser get curada, gente ser batizada no baptized with the Holy Espírito Ghost, Santo, spoke in other tongues. falando em outras línguas. We saw people get healed A gente viu gente curada lá, and people set free. pessoas libertas. Boys, you should have been there. Rapaz, vocês deviam ter ido com a gente. Their eyes got real big. E os olhos deles ficaram desse I tamanho. think their eyes were as big as the plate I was trying to eat my food off of. Eu acho que o olho ficou do tamanho do prato que eu estava tentando comer. And they started backing up. E eles começaram a se afastar um pouquinho assim. And they kept backing up E foram se afastando. and looking at me like, E olhando para mim assim meio,
What'd you get yourself into? Rapaz, onde foi que você se meteu? They backed all the way out the restaurant. Eles fugiram recuando até o fim do restaurante. They had come in to eat, but they decided not to eat. Eles tinham entrado no restaurante para comer, mas eu acho que desistiram de comer. They just wanted to get away from us. Só queriam ir-se embora. And I wanted to go with them. E eu queria ir embora com eles também. I mean, I wasn't living for God either. Porque eu não estava vivendo para Deus ainda. But God had mercy on me. Mas Deus teve misericórdia de mim. And like I said, I never had any more trouble with that. E como eu disse, eu fui curado, nunca mais tive nenhum sintoma. And it was about 4 months later that I gave my life to E Christ. 4 meses depois, eu entreguei de vez a minha vida para Cristo. Rededicated my life actually to God. Reconsagrei a minha vida a Deus. Hallelujah. Aleluia. And so then I went and found the guy that had gotten me to those meetings. E eu voltei para encontrar com aquele rapaz que havia me convidado para ir para o culto. And we went to some more of those E meetings. a gente começou a ir para mais cultos. And we couldn't get enough of that. E a gente não podia ficar satisfeito com aquilo. It was amazing to me to see how supernatural God is. Para mim começou a ser impressionante ver como Deus ele age de maneira sobrenatural. And you may be here E tonight talvez você esteja aqui hoje à noite, wondering if God can do something for you. pensando, será que Deus poderia fazer por mim alguma coisa assim? I'm here to tell you that God can meet your need. Eu estou aqui para te dizer que Deus pode sim alcançar a sua necessidade. He can touch your life. Ele pode tocar a sua vida. Maybe nobody knows what to do for you. Talvez ninguém saiba mais o que fazer por você. Maybe nobody can help you. Talvez ninguém consiga mais te ajudar. But there's a God in heaven who's been Mas, watching you. mas tem um Deus no céu que está cuidando de And você. He's here to help you E Ele tonight. está aqui para te ajudar hoje à noite. You don't have to leave like you came. Você não precisa viver do jeito que você está. Hallelujah. Aleluia. We're living in the days when God is moving. Estamos vivendo em dias onde Deus se move. Moving by His Spirit. Ele se move pelo seu Espírito. Acts chapter 2 verse 17. Atos capítulo 2, verso 17. And I want to read a few verses for you. Eu quero ler alguns versículos com você. The Apostle Peter was preaching on the day of Pentecost. O apóstolo Pedro estava pregando no dia de And it was the beginning Pentecostes. of the church. E era ali no começo da igreja primitiva. And this is what he said. E ele disse o seguinte: It shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants I'll pour out my spirit in those days. And I will pour out my spirit on those days, and they shall prophesy. I will show, now listen to this, I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath. Verso 17 diz: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e preste atenção, sinais embaixo na terra. And so we see that the Spirit of God is being poured out upon all people. Nós vemos aqui na palavra que o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. It is what the Apostle Peter said. Foi isso que o apóstolo Pedro nos falou aqui. Now some people will tell you that was just for that time. E algumas pessoas podem até tentar te convencer que isso foi só para essa época aqui de Pentecostes. But I read the Bible. Mas eu li a Bíblia. And the Bible says He will pour out His Spirit on all people. E a Bíblia diz que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, todas as pessoas.
How many of you are part of the all people? Quantos de vocês fazem parte Come on, desse raise your grupo de hand. todas as pessoas? I'm part of those people, aren't I? Nós somos Aren't you parte part of disso those aí. people? Você é parte desse grupo. Hallelujah. Aleluia. This includes us. Isso nos inclui. This is talking about us. Está falando sobre cada um de nós. Doesn't matter what nation you're in. Não importa em que país você esteja. It doesn't matter what generation you are. Não importa de que geração você faça parte. It doesn't even matter what denomination you're in. Nem importa qual é a denominação da qual The você Spirit of participa. God is moving. Porque o Espírito de Deus está se movendo he's por toda working parte. E Ele in está people's trabalhando lives. na vida das Anywhere that he pessoas. finds a person Em that will qualquer turn to lugar him, que Ele encontre alguém que se volte will para move in Ele, their life. Ele vai mover-se na Anyone vida that is willing delas. to believe the word. Se Deus encontrar alguém disposto a crer na Anybody palavra, that's willing to lift their eyes and look to him. alguém que esteja disposto a erguer os seus olhos e olhar He para will Ele, move in their lives. Ele vai se He mover will do naquela things vida. no man can Ele do. vai fazer coisas que He homem will não pode move fazer. supernaturally. Ele vai se mover de forma sobrenatural. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. It may be impossible with you, but it's not impossible with him. Talvez seja impossível para você, mas com Deus Aleluia. nada é impossível. Aleluia. Notice Perceba, in verse 19, no verso 19, and there's a phrase at the end of the verse, tem uma frase aqui no final do verso. and it says that God will show us signs in the earth beneath. Diz que Deus nos mostraria sinais embaixo na terra. I'm going to look, just focus on a little bit on this, that phrase right there, signs in the earth beneath. E eu quero me concentrar nesse trecho aqui com você nesse momento, sinais embaixo na terra. Because in the church where I grew up in, there were no signs. Porque na igreja na qual eu cresci, não tinha sinal de coisa nenhuma. You know, you have signs that let you know something's going to happen. Você sabe que os sinais eles nos mostram que algo vai acontecer. You have road signs. Você tem sinais de trânsito. You have billboards. Você tem outdoors. And you have announcements on the screen. Você tem propagandas Why? aqui na tela. Por quê? Because something's coming. Porque ela mostra algo que vai acontecer, algo Something's que está about to happen. vindo, algo que está por acontecer. Hallelujah. Aleluia. In the church I grew up in, Na igreja da qual eu vim, there were no signs. não tinha sinal de nada. Nothing supernatural. Nada sobrenatural. In Mark chapter 16 Mas em Marcos capítulo 16, and in verse 17 no verso and 17 18, e 18, it says this: diz assim: these signs will follow those who believe. estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. In my name they will cast out demons. Em meu nome expelirão demônios, They will speak with new tongues. falarão novas línguas, They will take up serpents, and if they drink anything deadly, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, it will by no means hurt them. não lhes fará mal algum. They will lay hands on the sick, and they will recover. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Here we have some signs that are described in the Bible that we can expect to see in the earth here, where we're living. Nós temos aqui sinais descritos na Bíblia que devemos gerar expectativa de que aconteçam aqui na terra onde nós vivemos. So my question to you tonight, and the title of my message, Então a minha pergunta para você hoje à noite, que é inclusive o título da minha mensagem: is there anything supernatural about your Christianity? existe algo sobrenatural no teu cristianismo? Is there any evidence that God is moving in your life? Na tua vida, existe algum tipo de evidência que Deus esteja se movendo? Are there any signs that you believe? Existem alguns sinais que você acredita? Hallelujah. Aleluia! We can have signs. Porque nós podemos desfrutar desses sinais. Signs that point to us. Sinais que apontam para nós. Look at that person.
Olha para aquela pessoa. Look at that other person. Olha, veja aquela Look at outra that pessoa. man. Perceba aquele Look at that homem. woman. Perceba aquela mulher. Something's different about them. Existe algo When you diferente get na around vida them, dele. Quando você está perto dele, Supernatural things happen. coisas sobrenaturais Seems acontecem. like God likes them a lot Parece que Deus gosta Because demais deles. because He keeps showing up Porque Deus continua sempre aparecendo na vida deles, and answers their prayers. respondendo às suas orações. Are you that kind of Christian? Será que você é esse tipo de cristão? I want to encourage you tonight that you can be that kind of Christian. Eu quero te encorajar hoje à noite, porque você pode sim ser exatamente esse crente. Look at your neighbor and tell him, Olha para alguém perto de você e diz: He's talking about you. Ele está falando com você. Talking about you. Ele está falando com você. Talking about you. Ele está Come on, falando com tell somebody você. else. Olha para outra pessoa e diz: está falando Talking com about você. you. Está Hallelujah. falando sobre você. Hallelujah. Aleluia. And so we are living in the days of the Holy Spirit. Porque, queridos, nós estamos vivendo nos dias do Espírito Santo. We're living at the right time. Estamos vivendo na hora certa. This is the time of the Holy Spirit. Essa é a era do Espírito. The Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. Porque desde aquele dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado He has never gone away. e ele nunca mais foi embora. He's still coming to all people of every generation. Ele continua tocando e vivendo ainda nas pessoas de todas as gerações, Looking for those who will have faith in Him. em busca daqueles que depositam nele a sua fé. If you'll just show a little bit of E faith, se você mostrar só um pouquinho de fé, faith the size of a mustard seed, fé do tamanho de uma semente de mostarda, the Holy Spirit will come right where you o are, Espírito Santo ele virá exatamente ao teu alcance and He will help you. e ele vai te ajudar. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Somebody praise the Lord. Você pode louvar comigo, Senhor? Come on, somebody praise the Alguém Lord. louva ao Senhor comigo I aí? sense the Holy Ghost Eu in the place percebo que o tonight. Espírito Santo está nesse lugar aqui hoje à noite. I know there's a lot of things that need to happen in church, E eu sei que existem muitas coisas que precisam acontecer na igreja. but one of the things that we need is the Holy Spirit. Mas uma dessas coisas que nós precisamos é do próprio Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. There ought to be something supernatural about the church. Na igreja deve existir um componente There espiritual. ought to be something spiritual happening. Deve acontecer algo espiritual. Hallelujah. Aleluia. Lift your hand and Levanta as say, suas mãos. I believe it's happening in this place. Diz comigo, eu creio que está acontecendo aqui nesse lugar. Hallelujah. Aleluia. Right here. Agora mesmo. Come on, say it right Diz here. comigo, agora mesmo. To me. Comigo. To me. Comigo. Hallelujah. Aleluia. Right now. Agora mesmo. God working in me. Deus trabalhando na minha vida. Hallelujah. Aleluia. He is here tonight. Deus está aqui hoje à noite. I travel in different places and I find people who are waiting on God to do something. Eu viajo para muitos lugares diferentes e às vezes a gente chega num lugar onde as pessoas estão ali esperando que Deus faça algo. They're hoping God will show up. Esperando que Deus talvez um dia apareça. They go to this service and that service to see if God will do anything. Ficam rodando, buscando, caçando culto. Vai nesse canto aqui, vai naquele canto acolá, meio que na expectativa de que Deus apareça para fazer algo. They think to themselves, maybe God will be there. Ficam pensando consigo mesmas. Eu acho que hoje Deus vai estar ali. I got good news for you. Mas eu tenho uma notícia boa para compartilhar com você. He's here. Deus está aqui. Come on, lift your hands. Levanta a sua mão. Levanta a just sua say, mão aí welcome. nesse lugar. Welcome, Holy Spirit. E diz assim, Espírito Santo, Welcome, seja Holy Spirit. bem-vindo.
He's in this place Porque Ele está tonight. aqui nesse lugar He's hoje à right here. noite. Ele está aqui com He's right você. here. Ele está aqui. Right here. Aqui mesmo. Right now. Aqui é mesmo. Agora mesmo. To help you Para te ajudar. right where you are. Exatamente aí no teu lugar. Come on, lift a hand of faith. Levanta a And sua mão let da him know fé. you're here. Let him know you're trusting Deixa him. que Deus Let him saiba know que that você you're sabe que Ele está believing aqui, him. que você está Believing crendo the promise nele, of God. que você está vivendo as Reach up promessas a de hand Deus. Levanta a tua mão e to take alcance hold a of the Ele hand of God para abraçar essa mão da parte de Deus. and say, Holy Spirit, have your E way diga, Espírito Santo, faça a tua vontade. right now Agora in mesmo, this place, nesse lugar, right here, aqui mesmo, right here. aqui mesmo. I sense the Holy Spirit Eu moving right percebo o over this Espírito audience. Santo se All movendo over em this room todo right now. esse lugar, em todo Holy esse Spirit auditório agora settling, hovering mesmo. on you. Espírito Santo pairando sobre cada um de nós. If you believe, Se você crê, somebody said, I don't have much faith. alguém pode até dizer, mas eu não tenho tanta fé assim. You don't need much faith. Você não Just use precisa de what you muito have. não, só usa aquela que você já tem. Just use what you have right Usa now. aquela que você já tem agora. Take a deep breath. Respira fundo Say, I believe. e diga, eu creio. I believe Eu creio. in Jesus' No name. nome de Jesus. I'm receiving right now. E recebe agora mesmo aí. Holy Spirit, you're working. Obrigado, Espírito See, Santo. Você está God, He knows trabalhando. what you need. Veja, o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que você precisa. And He's heard your cry. E ele está ouvindo o teu clamor. Listen, we are not the forgotten generation. Sabe, nós não somos uma geração esquecida, abandonada. God is mindful of us. Deus, ele está lembrado de você. He's been watching you. Ele está cuidando de você. And we thank God that you made a decision to come E tonight. nós somos tão gratos a Deus, porque você decidiu estar aqui hoje à noite. But the truth is that God was working on you before you ever decided to come. Mas a verdade é que Deus já estava trabalhando dentro de você antes mesmo de você decidir vir. The truth is that He bid you come and you answered and said, I'm going. A verdade é que Ele te impeliu para vir e você disse, eu obedeço e eu vou. Because before I said yes, He had already called. Porque antes dele que eu dissesse sim, Ele mesmo me impeliu. Hallelujah. Aleluia. You are not forgotten. Você não é esquecido. You're not forgotten. Você não é esquecido. He's watching and caring for you. Deus está te vendo e Ele cuida de você. He loves you. Ele te ama. In the Bible it says that Jesus was moved with compassion for the multitude. A Bíblia nos mostra que Jesus ele se movia de íntima compaixão pelas multidões. Tonight Jesus is looking from heaven. E hoje à noite Ele está lá no céu, olhando de lá. He's moved with compassion for you. E Ele está se movendo de íntima compaixão para No com less than você. He was in Bible days. Nem um pouquinho menos do que aquilo que Ele fez nos dias da Bíblia. Moved with compassion to Se do something for movendo people. de compaixão para alcançar as necessidades das pessoas. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louva ao Senhor. Come on, somebody say amen. Alguém diz comigo amém. Hallelujah. Aleluia. Now the sad thing is, Agora, a coisa triste é, some people think that these verses I just read aren't authentic, actually part of the Bible. tem gente que pensa que esses versículos aqui que eu li agora não são nem autênticos, que eles não fariam parte da Bíblia. And in some versions of the Bible, it says after verse 8, E algumas versões da Bíblia, depois ali do verso 8 desse capítulo, it says, the following verses are not in the earliest and most reliable manuscripts. algumas versões até chegam a fazer uma ressalva, dizendo que do verso 9 em diante, eles não constavam dos manuscritos mais antigos e mais confiáveis. How many of you got a Bible that says that? Alguém tem alguma Bíblia Right aí after que faz verse essa 8. observação, logo depois do verso 8? I've seen it. Eu já vi isso aí. I've got about 130 different translations of the Bible in my library. Na minha biblioteca, eu tenho mais de 130 traduções diferentes da Bíblia. And some of those translations say that. E algumas dessas traduções fazem esse tipo de ressalva.
But the truth of the matter is we ought to take a look at that. Mas a verdade é que nós precisamos observar o seguinte. Because if the devil can ever throw any doubt in your mind and in Porque your heart, it keeps you from receiving what God has for you. Se o diabo ele consegue plantar uma semente de dúvida no teu coração, na tua mente, ele consegue te afastar e te impedir de receber aquilo que Deus planejou que você tivesse. One source said that at last count, 1,653 Greek manuscripts include these verses. Fazendo uma pesquisa, eu me deparei com um dado que diz que pelo menos 1.653 manuscritos gregos contêm essa parte do texto. And 2 of those manuscripts don't have those verses. E apenas 2 manuscritos antigos não contêm esses versículos. There's a third one, but it's really more of a commentary than an actual manuscript of the Gospel of Mark. Até existe um outro manuscrito que não contém esse trecho, mas é mais um comentário do que um texto original. And so the interesting thing is that 99% of existing Greek manuscripts includes those verses. E a verdade, queridos, é que 99% dos manuscritos existentes incluem esse trecho, do verso 8, do verso 9 até o 17. And actually one of those manuscripts that doesn't have these verses in it has a blank space where they could fit in. E desses 2 manuscritos que não incluem o trecho que vai dos versos 8 ao 18, tem um deles que tem até um espaço em branco que foi deixado, que poderia comportar esse trecho. And along with those verses not being there, E nesses manuscritos que não contêm esse texto, you also don't have in that manuscript nesse mesmo manuscrito você também não tem Hebrews chapter 9 verse 15 to the end of the book of Hebrews. do verso 15 do capítulo 9 de Hebreus até o final do livro de Hebreus também está faltando. The whole book of 1st and 2nd Timothy, Não constam ali os livros de 1º e 2º Timóteo, the book of Titus and the book of Philemon, não constam também os livros de Tito e Filemon, and the book of Revelations are not in there. e nesses 2 manuscritos também não está o livro de Apocalipse. I'd like to submit to you, Eu gostaria de apresentar para você, in my mind, no meu pensamento, that's not a very reliable manuscript. esse manuscrito que está faltando tanta coisa não é dos mais confiáveis, não. Certainly incomplete. Certamente é um manuscrito que ficou incompleto. In the other manuscript where these verses are not in, E nesse outro manuscrito, aonde fala-se que não constam esses versos, it includes other books of that day that aren't even in the Bible. inclui uma série de outros livros contemporâneos daquela época que Never- nem sequer fazem parte da Bíblia. Never have been approved to be in the Bible. Nunca foram livros autênticos e comprovados a ponto de fazerem parte da Bíblia. My friend, we better go back to what the Word of God says. Irmãos, a gente precisa voltar para a autêntica palavra de Deus. You better just start believing the Word of God. A gente precisa voltar a crer com toda intensidade na palavra de Deus. Come on now. Veja bem, Those comments after verse 8 esses comentários que acusam essa falta após o verso 8, I suspect those comments were written by someone who didn't believe these supernatural things. eu suspeito que esses comentários tenham sido incluídos por alguém que não acreditava nessas manifestações sobrenaturais. I found out that I can put my trust in these verses. E eu descobri que eu posso colocar a minha confiança nesses versos. These verses are as powerful as any other verses in the Porque Bible. esse trecho da palavra de Deus, ele é tão poderoso quanto qualquer outro trecho da palavra de Deus. You don't have to hesitate to put all the weight of your faith on these verses. Você não precisa hesitar por um minuto sequer em colocar todo o peso da sua fé nesse fundamento da I palavra. had an interesting thing happen to me. Uma coisa interessante me aconteceu. In December 1978, Dezembro de 1978. I was at a house church on a Friday night. Eu estava numa igreja, numa sexta-feira à noite.
And we were just worshiping and praising God. E a gente estava ali só adorando, louvando a Deus. And for me, suddenly the whole ceiling and the walls and everything E disappeared. para mim, de repente, quando eu olhei, eu já não via mais as paredes nem o teto, tudo desapareceu. And suddenly Jesus appeared to me right up above, just like right up above there. E de repente eu consegui visualizar Jesus um pouco acima daquela estrutura ali onde estariam o teto e as paredes. I could see him from about here on up. Eu consegui ver ele daqui para cima. And he was surrounded by the glory of God. E Jesus estava cercado da glória de Deus. Glistening white glory. Uma glória resplandecente, Brilliant, bright, brilhosa, noonday brilhante, sun. mais brilhante do que o sol do meio-dia. I could barely look at him. Eu quase não conseguia olhar. And he pointed a finger at me. E ele apontou o dedo para mim. He said, I've called you to preach the gospel. E ele olhou e disse: eu te chamei para pregar o evangelho. And he said, go into all the world and preach the gospel to every creature. E ele disse: vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. And then he disappeared and I'm like, wow. E aí ele desapareceu e eu fiquei: uau! Later on I was reading my Bible Algum tempo depois eu estava lendo a minha Bíblia. and I came across a verse E eu me deparei com um verso that said, go into all the world and preach the gospel to every que creature. dizia a mesma coisa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. You want to know where it was at? Quer saber onde é que está esse verso? Mark chapter 16, verse Em 15. Marcos capítulo 16, verso 15. For me, that settled everything. Para mim isso resolve qualquer dúvida. Jesus quoted that verse to me. Jesus citou esse verso da palavra para mim. And if somebody wants to say they're not true, E se alguém quiser dizer para mim que não é autêntico, I look at them and say, isn't it too bad that Jesus didn't know? eu até diria: rapaz, que coisa triste. Até Jesus nem sabe disso. Hallelujah. Aleluia. I'll tell you the truth about it. I love these verses. Eu amo esses versos da palavra. Because it tells you what can happen in your life. Porque esses versos mostram um pouco daquilo que pode acontecer na sua vida. It said you can cast out devils, Diz que você pode expelir demônios. cast out demons. Expelir demônios. You don't have to run from them. Você não precisa correr fugindo dos demônios. You speak the name of Jesus and É they'll só run from falar o you. nome de Jesus e eles é quem vão fugir de você. Come on. Isso aí. You got authority as a believer. Porque como crente você já tem essa autoridade. Aleluia. So what do I do? Você pode pensar: o que é que eu faço? Speak the name of Jesus. Fala no nome de Jesus. 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 Hallelujah. Aleluia. Said you will speak in new tongues. Diz que você aqui falaria em novas línguas. He's going to enable you to speak in a supernatural heavenly language. Deus, ele vai te capacitar para que você fale uma língua estranha, sobrenatural, celestial, Where you can talk directly to God. aonde você pode falar diretamente com ele. Hallelujah. Aleluia. You said that you will pick up serpents. Diz que você poderá pegar em serpentes. Now the truth is, it's not encouraging you to go out and find a snake A verdade é que a Bíblia não está te encorajando a sair por aí procurando uma cobra. and say, okay, the Bible says I can pick up a snake and it won't hurt me. A Bíblia está dizendo que eu posso pegar uma serpente que não vai me ferir. The only example we have in the New Testament is Paul when a snake accidentally bit him. A gente tem o exemplo retratado aqui no Novo Testamento do apóstolo Paulo quando foi picado de maneira acidental por uma serpente. And he shook that thing off, Ele sacudiu aquela serpente. an extremely poisonous snake, Era uma serpente altamente venenosa. and went on acting like nothing had happened. Ele sacudiu e saiu como se nada tivesse acontecendo. And the people were waiting for him to fall over dead, As pessoas ficaram olhando para ele, esperando que ele caísse durinho. but it didn't bother them bother Paul a bit. Mas nem incomodou Paulo um minuto sequer. And they began to see, well, maybe that man is a god.
E eles olharam para Paulo e pensaram, rapaz, Something supernatural's happening esse there. daí talvez seja até um Deus, porque tem algo diferente acontecendo com And ele. did you know that opened the door for them to listen to him? E você sabia que foi essa situação que acabou abrindo a porta para que aquelas pessoas ouvissem o evangelho da boca de Paulo? And he preached the gospel and they had revival there. E ele pregou o evangelho e houve um grande avivamento ali. And it says here that and if you drink anything deadly, it will by no means hurt them. E diz que se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. How many of you know every little thing that's in the things that you've drank? Quantos de vocês conhecem todos os pequenos ingredientes das bebidas que nós tomamos? How many of you have ever held up a bottle of water and wondered, is this really safe? Quantos de vocês pegaram uma garrafa d'água e pensaram, será que é seguro beber essa água? Or somebody handed you a drink and you thought, I don't know. E alguém trouxe para você uma bebida diferente e você ficou pensando, não But you sei. drank it anyway. Mas bebeu de todo modo. We're not sure what all was in there. A gente nem sabe todos os ingredientes que estão nas coisas que nós bebemos. But we do know you're still here. Mas a gente sabe que você está bonzinho aqui. Nothing shall by any means hurt Porque you. nada vai te fazer mal. It's one of the signs of the believer. Esse é um sinal do crente. And it says here, E diz aqui também, they will lay hands on the sick, e imporão as mãos sobre os enfermos, and they should recover. e eles ficarão curados. Is that what it says? Sabe o que diz? No. Jesus didn't say they should recover. He said they will. A Bíblia não diz que eles talvez fiquem curados. A Bíblia diz que eles ficarão curados. He didn't say to lay hands on the sick and hope they recover. Ele não diz aqui, vamos impor as mãos sobre os enfermos e esperar que eles fiquem curados. You see, we don't have ordinary hands. Sabe, a sua mão não é uma mão normal, não. Look at the hands you have. Olhe para a sua mão agora. Just look at it. Olha para elas. Right here. Aqui mesmo. These are hands that God wants to use. Essas são as mãos que Deus está querendo usar. God said these hands, look at your hands. Olhe para a sua mão. God said that those hands should be laid on the sick. Deus ele falou que essas mãozinhas aí deveriam ser impostas sobre os enfermos. And they will recover. E eles ficariam curados. Look at him. Olha para ela. Wow. Uau. Power of God can flow right through these hands. Olha, o poder de Your Deus, hands. ele pode Your fluir hands. para essa Your mão hands. que você está Your olhando hands. aí. Pela All sua over. mão, pela sua you're a mão, pela believer, sua mão. Se the você power of for um God can flow crente, through your o hands. poder de Deus, ele pode fluir And- para as pessoas and- através da sua mão. And the power of God will heal the sick. E é esse poder de Deus que vai curar os enfermos. Make them whole. Vai fazer com que eles estejam restaurados. Hallelujah. Aleluia. You see, we are in the time of the working of the Holy Spirit. Sabe, nós estamos vivendo na era onde o Espírito Santo está fazendo a sua obra acontecer. One man said this, Alguém já disse assim: we should look for his unlimited operations in this age that we're living in. nessa era que nós vivemos, nós devemos criar expectativas para o agir ilimitado do Santo Espírito. The Holy Spirit is not holding back. Porque o Espírito Santo ele não está segurando a onda, He's não. willing to give what he Ele está has. desejoso de colocar para fora As tudo far aquilo as que he's ele precisa, concerned, daquilo que se refere ao próprio Espírito Santo. He's removed every hindrance. Ele já removeu todo Everything's out of the impedimento, way, todo obstáculo, o so caminho that está what livre God has para que tudo aquilo que pour Deus out tem possa right ser on you. derramado sobre você, Whosoever believes. em qualquer um daqueles que creem. Wherever he finds faith. Aonde quer que ele encontre fé. Smith Wigglesworth said, Smith Wigglesworth disse: God will move over 1 million people to get the one person who believes. Deus ele vai se mover sobre 1 milhão de pessoas para alcançar um que está crendo ali. And I used to sit there in the crowd like you are, E eu ficava sentado numa igreja grande assim como você está. and I'd say, well, yeah, that'll work for the preacher. That will work for the E eu preacher. ficava pensando, isso aí que ele está falando, acho que vai funcionar para o pregador. Or I thought this, Ou eu pensava assim,
that would take more faith than I got. eu acho que dá até certo, mas precisa de mais fé do que eu tenho. Jesus said, faith the size of a mustard Mas seed. Jesus disse que era fé do tamanho de um grão de mostarda. It's real little, É bem pequenininho. but if you're willing to use it, Mas se você estiver disposto a usar essa fé, if you're willing to use the faith you have, se você estiver disposto a colocar para fora essa fé que você já tem, the Holy Spirit will move in your life. o Espírito Santo ele vai will se help mover sobre a tua vida, ele vai te ajudar, he will do mighty things for ele vai you. fazer coisas poderosas por você. You say, how can I say that? Você pode pensar, como é que ele pode dizer isso? Because the Bible says so. Porque é a Bíblia que diz. See, the Bible says É a so. Bíblia que diz assim. The Bible says so. A Bíblia é quem diz. We're not following some vision somewhere A gente não está seguindo uma visão de alguém por or aí. some man's idea. Ou a gente não está também seguindo a ideia de um homem por aí. We base our what we believe on the O Bible. nosso fundamento de tudo aquilo que written nós word cremos of está God. na palavra escrita de Deus. I had some religious guy came to me one day, Uma vez um homem muito religioso veio até mim. and I was talking to a friend, E eu estava conversando com um outro amigo. and he said to us, E ele disse para a gente. he said, the problem with you guys, Ele disse, olha, o problema de he vocês. meant us spirit-filled people, E ele estava, quando ele falava vocês, ele estava falando da gente, o povo que é cheio do Espírito. he said, the problem with you guys is you base everything on the Bible. Ele disse, olha, o problema de vocês, rapaz, é porque vocês ficam baseando tudo na Bíblia. And my friend and I just laughed and we said, thank you. E eu e o meu amigo, a gente começou a rir e disse, obrigado. We're doing what we should be doing. A gente está fazendo exatamente aquilo que devia fazer. And by the way, what do you base your stuff on? E por acaso, você tá baseando a sua fé em quê mesmo? Amen. Hallelujah. Amém? One of the critics of Brother Hagin and those who listen to him, Brother Hagin's writings, Um dos críticos do irmão Reagan, said this about Brother Hagin and people like you and me. ele criticou o irmão Reagan e as pessoas como eu e você, dizendo o seguinte. Said the problem with you people is that you take the Bible literally. Ele disse, olha, o problema desse povo é porque eles levam a Bíblia literalmente. You think if the Bible says it, you can believe it. Eles acham que se a Bíblia está dizendo, eles podem crer. And we appreciate that compliment. E a gente gosta muito desse tipo de elogio. Amen. Amém? Because wherever somebody's willing to believe the Bible, there you'll find great power. Porque se existe alguém que está disposto a crer na Bíblia, Great esse power can alguém come. vai experimentar de um poder There the grandioso. Holy Spirit can move. Porque o Espírito Santo ele pode can se make mover things assim. happen. Ele pode fazer as Because coisas we believe the acontecerem. promise of Porque a God. gente acredita é nas promessas de Hallelujah. Deus. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! You said, Brother Yoder? Alguém me disse, irmão Yoder. One guy said, Brother Yoder, Oh, irmão Yoder. just about to cry. Quase chorando. Brother Yoder, Irmão Yoder. we're living in such bad times. A gente está vivendo numa época tão terrível. It's so dark, Tá tão em trevas. so bad. Tudo tá tão ruim. I'm just afraid. Eu tô até com medo. Here's what one man said. Alguém já disse o I love seguinte, this. e eu gosto. He said, we can expect towards the end of this age. Nós podemos esperar que durante o final dessa era, This is where we're living now. e a gente está vivendo esse final. He said, at the end of this Ele age, disse, olha, no final dessa era, we can expect the greatest triumphs of His grace and power. a gente pode esperar os maiores triunfos da graça e do poder de Deus. The devil may be increasing the evil in the earth, O diabo talvez esteja aumentando o mal lá fora no mundo, but God is also bringing up His level of power and activity in the earth. mas Deus também está aumentando o seu nível de intensidade de poder aqui na terra. You got to get this down in your heart. E você tem que deixar isso cair para o seu coração. God will never be outdone by the devil. Deus, ele nunca vai ser superado pelo diabo. Come on, it's coming toward us.
Tá vindo para nós aqui, recebe. It's beginning to happen. Tá começando a acontecer. More. Senhor, mais. More of God. Mais da parte de Deus. More healing. Mais curas. More salvation. Mais salvações. More power. Mais poder. More of the presence of God. Mais das bênçãos More de of the Deus. anointing of God. Mais unção da Hallelujah. parte de Deus. Aleluia. Come on, praise Recebe, the Lord. louva ao Take a Senhor. moment. Just take a moment and praise the No Lord. teu lugar aí, toma um Just thank momento him agora right para now. agradecer a Deus agora Hallelujah. mesmo. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. God never intended for Christianity to be empty of power. Deus nunca planejou que o cristianismo fosse algo vazio de poder. Jesus said, Foi Jesus quem disse: "You shall receive power e recebereis poder when the Holy Spirit comes on you." ao descer sobre vós o Espírito Santo. He didn't say, "I wish it would." Ele não disse, tomara que vocês recebam. He didn't say, "I think it should." Ele não disse, eu acho que vocês vão receber. It said, "You shall receive Ele power disse, e recebereis when poder the Holy Spirit has come upon you." ao descer sobre vós o Espírito Santo. Listen, my friend, it's impossible to receive the Holy Spirit and not have the power of God. Meus irmãos, se existe uma coisa que é impossível, é a gente receber o Espírito Santo e não receber o poder de Deus. It comes together. Porque vem juntinho. He doesn't show up empty-handed. O Espírito Santo não chega de mãos vazias. He doesn't come and when we ask him for something, Ele não vem e quando a gente pede a ajuda dele, "I don't have that today. Could you come back next week?" hoje está faltando, pode pedir de novo semana que vem. He has what you need. Ele tem agora exatamente o que você precisa. He didn't forget what you need. Ele não esqueceu das tuas necessidades. He didn't say, "I'd like to answer your prayer, but I left what you need up in heaven." O Espírito Santo não está dizendo, eita, eu até gostaria de responder essa oração, mas eu esqueci a sua necessidade lá no céu. He has what you need. Não, Ele tem tudo que você precisa. The knowledge you O need. conhecimento The que você wisdom you precisa, a need. sabedoria que The você understanding precisa, that you o need. entendimento The que você guidance precisa, that you need. o guiar que você precisa, The power that you o need. poder que você precisa, The energy that you a need. energia que você precisa, The strength you a need. força que você precisa, The healing you a need. cura que você Tonight precisa. he's here. Hoje à noite He showed Ele up with está what you aqui need. e Ele está com tudo que você Right now. precisa. Agora Stand mesmo. up with me and begin to Fica de worship pé God. agora onde você está e começa a Just begin to adorar a worship Deus. God. Começa a adorar o Because Espírito He's right Santo. here. Porque Ele está aqui. Right now. Agora mesmo. Come on, lift your hands up to Levanta a tua God. mão para Deus. He's right here. Ele está aqui. What do you need O tonight? que é que você precisa hoje à Do noite? you need healing in your Você body? precisa de cura no seu corpo? Do you need to be set free? Você precisa ser liberto de algo? Do you need salvation? Você precisa de salvação? Do you need God to create an opportunity for you? Você precisa que Deus abra uma oportunidade para você? Do you need God to open a door for you? Você precisa de uma porta aberta da parte And de make a way Deus? for you? Você precisa que Deus abra um caminho diante de você? Do you need favor with Você people? precisa de favor diante dos homens? Do you need help getting over the hatred and the bitterness of what somebody did to you? Você precisa de força para superar o ódio e a amargura relativa a algo que alguém fez para você? Do you have guilt and shame that plagues you Você está carregando uma culpa, uma vergonha que tem te colocado para baixo because of what happened in the past? por causa de algo que talvez tenha acontecido no passado? Nothing's too hard for the Holy Spirit. Nada é difícil demais para o Espírito Santo. Is your heart broken because of what somebody did to Será que you? o seu coração ele está quebrantado por algo que alguém fez contra Come on, você? He can mend your broken Ele heart. pode consertar o teu coração quebrado. He'll fix it so good that you won't even remember it was broken. E o reparo que ele faz é tão perfeito que você nunca vai nem lembrar que quebrou um dia. He can heal every wound and Ele pode curar toda ferida. He can remove every
bad thing out of your life. Ele pode remover tudo aquilo de ruim da tua vida. Come on, just worship Him. Só adora Ele. Just worship God right Só now. adora a Deus Just agora worship mesmo. Him right Adora now. Ele. Come on, all over this room. Oh, em todo just esse begin to lugar, just levanta begin a to tua quietly mão. worship God Começa right now. a adorar Just a worship Deus. Him. Ergue a tua Just worship voz, Him. adorando a Ele. And Enche as esse you're lugar. worshiping Him, the Holy Spirit is Enquanto moving. nós estamos The Holy adorando a Spirit is Ele, o moving. Espírito Santo está se He's moving in movendo. your life right Ele now. está se movendo na He's tua helping vida you agora where you mesmo. are. Ele está te He ajudando reaches aí inside mesmo you. aonde você está e te alcançando. And He is healing your heart. E Ele está curando o teu He's coração. removing the unforgiveness. Removendo a falta de Removing the perdão. shame. Removendo a Removing the vergonha. guilt. Removendo a Removing culpa. the condemnation. Removendo toda a condenação. Hallelujah, right now. Aleluia, agora mesmo. Some of you are plagued with fear. Alguns de vocês têm sido atormentados com medo. Some of you are tormented with fear in the nighttime. Alguns têm sido atormentados com medo, especialmente à noite. And you have trouble sleeping. E você tem tido dificuldades de dormir. I want those of you that are in that situation, lift your hand up right Se now. você está nessa situação, levanta a It doesn't sua matter mão what aí other bem people alto. think. Nem se importe com o It que doesn't outras matter what pessoas other vão people pensar. Não se importe com nada. Só This is levanta your a mão. night. Porque This is your agora é a night. sua hora. This is Agora é a your sua night. noite. Esse Come é on, o lift seu your hand tempo. up if that- Levanta you're a dealing sua with mão fear. se você está lidando com esse tipo de tormento de medo. And begin to believe right now. E começa a crer agora Are mesmo. you ready Você está for pronto? God to move? Você está pronto To para set you Deus free. se mover, para te libertar nessa situação? Está pronto? For the power of God Está pronto para o poder de Deus to rip agir? fear out of your Para life? acabar com esse medo na tua Right vida? now, get those Agora hands up if mesmo, that's you. levanta a sua mão. Because I'm going to pray. Eu vou orar. I'm going to give the command. Eu vou dar um And we're going to comando. tell that fear to E esse go. comando vai levar esse medo Right embora. now. Agora mesmo. Right now. Agora mesmo. Right now. Agora In mesmo. the name of No Jesus. nome de Fear. Jesus. Medo. Go. Sai. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Out of every one of these Sai da people's vida de lives. cada uma Receive dessas it right pessoas. now. Recebe Receive da it parte right de Deus now. agora mesmo. Hallelujah. Aleluia. Come on, somebody praise the Lord. Louva ao Senhor Somebody comigo. praise the Lord. Vamos todos louvar o Senhor. You may not ever have received Christ tonight. Talvez você está aqui e nunca recebeu a Jesus na sua vida. Maybe you've never asked Jesus to come into your heart. Nunca convidou a Jesus para ser o Senhor do teu coração. You have never come to God. Talvez você nunca tenha se aproximado de Deus. Maybe you're like I was. Somebody brought you. Talvez você está aqui hoje à noite do jeito que eu fui naquela igreja, convidado por alguém. But I got to tell you tonight, you're here for a reason. Mas eu vou te dizer hoje à noite, você está aqui por uma razão. It is not an accident that you're here. Esse convite não foi um acidente. Right now, Agora mesmo. if you have never asked Jesus into your life Se você nunca recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, and asked Him to be your Lord and Savior, nunca convidou a Ele para ser o seu Senhor e Salvador. if you've never done that, Se você nunca fez isso, in a minute I'm going to ask you to raise your hand. num minuto, daqui a pouco, eu vou Because I pedir wanna para pray você for levantar you. a sua mão, porque eu quero orar por você. There are also some of you here tonight. Algumas pessoas estão aqui You hoje à have noite. asked Jesus into your heart, Você já até convidou Jesus para o seu but coração, you drifted away from serving God. mas você se afastou dos caminhos do Senhor. And you need to make things right. E hoje à noite você precisa consertar as coisas. You need to rededicate your life. Você precisa reconsagrar a sua You need vida. to know for sure. Você precisa ter a certeza. If you died tonight, Se you would go você to heaven. morrer hoje à noite, você vai para o céu. So those of you that have never asked Jesus into your life, Então, se você está aqui e você And you nunca want to aceitou make- Jesus como Senhor da you sua want to vida, make Him your Lord and e Savior, você quer recebê-lo hoje à noite como teu Senhor e Salvador, so you can experience what God has for you, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus já tem para você. or you need to rededicate your life. Ou se você já aceitou um dia, mas precisa reconsagrar e voltar para o caminho do Right Senhor now. hoje à noite. On the count of 3. Eu vou contar até 3. Number 1, E eu quero que você levante a mão. in a minute I'm going to tell you to raise your hand. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você levantar a mão. Number 2, get yourself ready. 2, se prepara aí no teu lugar. Number 3, 3, lift your hand up. levanta a tua mão para I see receber hands back Jesus. there.
Eu estou Wherever- vendo where mãos are they? levantadas ali. I see hands over there. Eu vejo pessoas com as I see mãos hands. levantadas ali. I see hands Eu all vejo over. mãos ali. Eu Hallelujah. vejo mãos ali. Come on. Se você está com a mão You need levantada Jesus. e você quer Jesus To be your Savior. ser o seu Senhor, You need to know that you're